Olá! No último episódio conversamos bastante sobre trajetória de carreira, ansiedade, burnout, ápice, sucesso. E hoje também vamos falar um pouquinho sobre isso, mas em outro formato. Precisamos abrir um bate-papo que muitos profissionais se limitam ou até se recusam a ter. Falar sobre a nossa saúde financeira e empresarial. Para isso, eu convidei uma pessoa muito importante que eu confio muito no trabalho. Mas eu quero te dizer uma mensagem. Você pode até estar subestimando que esse assunto também impacta na sua saúde, achando que não tem nada a ver. Mas eu te garanto que tem. Inclusive, uma pesquisa do Reino Unido aponta que a cada 4 pessoas, 3 pessoas têm problemas financeiros, elas estão mais propensas a ter ansiedade, depressão e riscos de se introduzir em um burnout também. Então, hoje eu convido a advogada e empresária Lana Martins para conversar com a gente sobre patrimônio, carreira e o mundo empresarial. Não é, Lana? Isso mesmo. Muito bom de estar aqui e a gente poder discutir esse assunto muito importante. Queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória, quem é a Lana que vai estar aqui conversando com a gente hoje, o que você está fazendo hoje, em que momento está a sua carreira? Bom, desde muito cedo, na verdade, eu já era criança, eu já tinha uma vida empresarial. Junto com meu pai, nós já tínhamos indústria, né, empresas, então me lancei no mundo empresarial desde muito cedo. E desde essa época eu vislumbrava algo diferente, além das indústrias, e procurei estudar direito. Então hoje eu, além de empresária, nas empresas familiares e empresa solo, que também tem uma outra empresa só minha, eu também sou advogada na área da família, sucessões e planejamento sucessório. Maravilha. E olha, quero te fazer uma pergunta. Quando a gente começa a falar sobre esse assunto, muitas pessoas pensam que falar sobre patrimônio é apenas para quem tem um patrimônio já milionário. E o que fica de conselho? Para quem que é esse assunto que a gente vai ter hoje? Na verdade, o planejamento, né, sucessório ou patrimonial, ele pode se encaixar para várias pessoas. Tanto para aqueles que já conseguiram alcançar a tão sonhada estabilidade patrimonial, quanto para aqueles que estão em crescimento. Porque nada melhor do que crescer já com planejamento. Sim. E aí eu queria que a gente aproveitasse para destrinchar alguns conceitos que eu acho que vão ser importantes para todo mundo que está assistindo conseguir se colocar em cada lugar. O que a gente consegue entender como a diferença entre uma pessoa autônoma, empreendedora e empresária? Bom, o autônomo é aquele que se lança sozinho no mercado, que tem o seu pequeno negócio, ou então é um médico, um advogado, uma pessoa que exerce ela de forma isolada. O empreendedor ele pode ser inúmeros. A gente chama de empreendedor aquela pessoa que inicia um negócio, né? Ou até pode ser uma pessoa sozinha, mas ela constitui uma sociedade unipessoal, que a gente chama, ou uma microempresa. A gente fala até brincando que o pipoqueiro é um empreendedor, porque ele sai todo dia da sua casa para vender a sua pipoquinha, né? Agora, o empresário, a gente tem esse entendimento mais de empresário quando ele já está mais consolidado, ele já tem uma estrutura maior. Maravilha. E olha, tem riscos nisso, né? Os riscos das nossas emoções. Aqui a gente fala muito sobre saúde também. Eu tenho até aqui uma pesquisa que nos Estados Unidos 88% das pessoas relatam que tem ansiedade com as suas finanças, né? Com seus problemas financeiros. E de toda essa parcela, mais de 40% dessas pessoas relatam desespero total, achando que tem perda de controle com as suas finanças. Então, eu queria que você comentasse pra gente o que na sua visão faz a pessoa perder o seu eixo emocional com as finanças. Em que momento que ela começa a se destabilizar com a sua saúde mental? A saúde financeira, na verdade, ela deveria ser ensinada desde pequeno, né? Desde que nós estamos na escola. Isso aqui no Brasil não é uma realidade. Então, quando nós nos lançamos no mercado de trabalho, nos deparamos com muitas novidades. Como administrar contas a receber, contas a pagar, o que investir, quanto que sobra. Na verdade, as pessoas falam, eu faturo tanto. Tá, mas quanto que é o teu lucro de fato, né? Porque faturar não é sinônimo de lucro. Então,
aí começam os problemas financeiros e a saúde em si, né? Aí trazendo um dado mais próximo do meu dia a dia, a maior questão de divórcio nas famílias é a questão financeira. Então, às vezes, a gente tentando resolver o lado financeiro, a gente consegue recuperar algumas famílias, não todas, mas algumas famílias. Sim. E assim, é curioso, né? Porque todo mundo, no final, acaba ficando refém do dinheiro. Todo mundo quer evoluir financeiramente, evoluir a sua empresa. Então, o que você entende do porquê que todo mundo quer dinheiro, mas as pessoas não cuidam do seu dinheiro, não cuidam de como vão investi-lo, como vão assegurá-lo? O que você entende? O que está distanciando esses empresários, autônomos, empreendedores de cuidar da sua saúde financeira? Quando a gente fala de autônomos, ou principalmente das pessoas ligadas à saúde, elas às vezes não têm esse feeling, né? Eles estudam muito, se dedicam muito à profissão e deixam a gerência da clínica ou do seu consultório meio que de lado, meio aquém, e simplesmente vão vivendo o dia a dia. Não pensam no investimento, não pensam quanto que realmente eu recebo, quanto que eu ganho, o que vale a pena, e até realmente precificar os seus serviços de forma correta. Então, a gente cai num problema financeiro como um todo, e isso é levado para a família também. Então, aí que está o problema. E, na verdade, a vida financeira, ela engloba outras estabilidades, né? Tu tens que estar bem com a família, bem até no trabalho em si, bem estruturado, e estruturado até espiritualmente, né? A gente até fala em sucesso. O que é ter o sucesso, né? É só ter dinheiro? Não, é uma balança um conjunto de vários fatores, né? Ter, claro, uma saúde financeira, ter uma relação, uma rede de amigos, de apoio, tu ter uma vida social, tu ter uma boa saúde, praticar provavelmente algum exercício, qualquer um que seja, mas que te proporcione bons momentos, uma relação com outras pessoas, uma boa vida espiritual, algo que te dê, tu exerça diariamente, se tu ainda está ativo, algo que te dê um propósito. Né, algo que tu te encontre. Então, isso é ter o sucesso. E isso vai de encontro também com a vida financeira. Exato. Achei interessante que você trouxe para esse lado dos médicos, das clínicas, que tem esse distanciamento, né, da saúde financeira. Você acredita que na raiz desse problema isso se comece talvez por um medo, uma insegurança, por não entender como funciona, se é algo fora da sua realidade, ou até, por outro lado, uma certa prepotência de achar que é algo que não é necessário? Posso te dizer, assim, os casos que eu tive contato, na verdade, é um pouco de desconhecimento mesmo e não diria uma prepotência, mas uma falta de entender o que realmente necessita para uma gestão. Uhum. Né? O médico, ele cresce, ele tinha seu consultório, ele cria parcerias, ele faz contratações e quando ele vê, ele está num patamar totalmente diferente, mas ele não se organizou para estar nesse patamar. Então, daí que vem as questões, tanto financeiras ou até com demandas judiciais, enfim. Bom, então vamos tentar ajudar, ilustrar um pouco mais esse pessoal. O que a gente pode entender? Quais são os erros mais comuns que um médico, um profissional, até mesmo um autônomo, ele comete no início da carreira, assim, coisas que ele deixa passar desapercebido juridicamente e financeiramente? Primeiro se ele vai constituir uma sociedade que tem um contrato bem elaborado, né? Muitos utilizam modelos, mas a gente fala muito isso no direito. O contrato é como a certidão de nascimento de uma sociedade. Então, ela tem que estar bem feita. Ela tem que ter a cara daquele negócio que está nascendo. Então, é importante que ele seja bem feito. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, vou ter um sócio. Quem é esse meu sócio? Ele tem o mesmo propósito que eu. Nós estamos alinhados, nós definimos bem quais são os papéis de cada um. Para mais adiante nós não termos uma discussão. Claro que tudo pode ser revisto com o tempo, mas desde o início tudo é conversado, é mais fácil. Definir a gestão,
Como que vai ser feita a gestão? No início não tem muita coisa. Sim, mas já prever que a clínica ou a sociedade ela vai necessitar da gestão. Quem vai fazer? Se vai ser um dos sócios por um tempo e depois vai ser contratado uma pessoa, como isso vai ser feito? Já começar com algo grande, né? Exatamente, já começar com algo grande. E olha, grande. Eu tenho uma percepção, vendo os médicos, as clínicas que a gente atende, tem até aquele ditado que todo médico casa com médico. Nem sempre é assim. Mas uma sociedade, eu vejo que muitas vezes os médicos, eles procuram outros médicos que são amigos, que já fizeram graduação junto, participaram de alguma forma ali na trajetória. E muitas vezes, até na maioria, eles subestimam essa parte contratual. Não, vem aqui atender comigo, vem atender na minha clínica, vamos ficar junto, vamos fazer essa sociedade, dividir esse consultório. Quais são os riscos a longo prazo de quando você faz tudo de boca? É de não ter definido os deveres e direitos de cada um e também de como serão feitas as contratações dos colaboradores. E quando chega algum ponto de impasse, como vai se resolver se vocês não definiram? E pior, se não está definido, cada um tem para si que é de um jeito. Sim. Ou que ficou acordado de uma forma e às vezes não ficou claro. Então, quando se tem isso num contrato, pode ser até num acordo de sócios, que hoje a gente utiliza muito no planejamento patrimonial e sucessório, pode se utilizar também, a gente pode trazer isso das leis de SA, pode trazer para as empresas limitadas, para definir algo do dia a dia, do cotidiano da administração da sociedade. E isso é importante. Sim. Né? Como as tomadas de decisões serão feitas. Eu queria que você desse um conselho também, porque eu entendo que quando a gente fala desse momento de maturação empresarial, surge também muitas vezes desconforto, insegurança, medo. A pessoa fica ali com medo de ser indelicada com a outra. Como que a gente pode abrir esse diálogo de vamos formalizar um contrato, vamos falar de porcentagem, vamos falar de funções, de tarefas, de cargos, sem ser indelicado, né? Como que a pessoa pode fazer isso de uma forma transparente e mantendo ali o bom relacionamento? O principal ponto é mostrar que é algo bom para ambos os lados, para todos. Porque ali não vão estar só definidos obrigações, mas direitos de todos. Então, no momento, talvez um queira resguardar algo mais, mas posteriormente pode ser mais benéfico para o outro. Então, é algo que é bom para a sociedade como um todo, para todos os sócios. E pode e deve ser feito com a participação de todos os sócios, e não ser um ato unilateral de um dos sócios impor a vontade. Então, não teria o porquê de ter esse receio de conversar. Claro que toda alteração da sociedade, toda novidade, ela traz anseios, né? Mas isso é algo que vai trazer uma maior estabilidade. Sim. É algo bom, algo que traz uma trajetória de longo prazo. E fora que se é uma clínica, traz valor para a clínica. Porque a clínica que é bem estruturada, que tem todos os processos definidos, que tem todos os contratos realmente realizados, ela tem mais valor de mercado, até para uma negociação, quem sabe. Sim. E assim, uma curiosidade que me surgiu a partir dessa conversa. É muito comum que uma clínica, né, um espaço até maior com outros profissionais, ele comece a se destacar com a imagem de um profissional. Independente se você tem outros sócios, geralmente a clínica ela é pautada na imagem de um médico. E como que a gente divide também esse patrimônio que vem da imagem desse médico? A partir do momento, vamos supor, a gente tem uma clínica e aquela clínica ela fica refém de só funcionar com a imagem daquele médico. Quais são os riscos disso? O que a gente pode seguir de estratégia para não ficar refém de um profissional, de um sócio? Até para situações que possam acontecer, né, de vida, da pessoa precisar se afastar. Como que, na visão de empresário, essa pessoa pode se segurar? Essa questão ela não entra só na vida de empresário, mas até do planejamento patrimonial e sucessório. Por quê? Porque se a clínica toda depende da imagem de um profissional, não é só a clínica, mas a família dela provavelmente também depende. E a gente sempre sugere seguros para essa pessoa, sugere
acordos para que alguém possa tomar a administração na falta, não só no falecimento, mas a pessoa pode sofrer um acidente ou ela ter uma diminuição das suas atividades, e como ficaria essa clínica, como ficaria a administração, e dirimir tudo isso antes do que aconteça. Sim. Mas eu vou te falar, me corrija, ainda muitas pessoas subestimam, certo? Isso. Ah, sim. E pensam, eu não preciso disso, em momento nenhum nada vai acontecer comigo. A gente até falou no último episódio sobre o profissional super-herói, né? Que ele tá sempre blindado, ele sempre é capaz de tudo, ele tem todos os títulos, ele consegue resolver tudo sozinho. Em que momento, assim, tem um momento ideal? É claro que você ter uma equipe, você ter um suporte, até de diversas áreas, do jurídico, financeiro, marketing, administrativo, é maravilhoso. Mas a gente sabe que não é todo profissional que está nesse momento. Mas chega um momento que é inegociável você ter um advogado, você ter um escritório, uma empresa que vai te dar essa assessoria? Sim, tem sim. Quando a gente começa a ficar estruturado, quando a gente começa a ter um faturamento pelo menos razoável e a gente começa a construir patrimônio próprio, não só pagar contas, mas ter um patrimônio onde a gente consegue tirar do lucro da clínica e levar para a família, e a família começa a construir patrimônio, esse é um ponto inegociável de se planejar. Não só para a clínica, mas para a família também. Tanto para manter o legado da clínica, o legado da família, como para proteger o patrimônio da família como um todo e já prever uma sucessão, ou se não tiver uma sucessão da clínica, como a clínica vai perpetuar. E quando a gente fala de clínica e patrimônio, acho que muitos profissionais eles também têm dificuldade de entender o que é o patrimônio daquela clínica. São os bens, são os aparelhos, são os profissionais. O que dentro de uma clínica pode ser considerado um patrimônio e para o profissional médico também? Isso é muito importante tu teres tocado, Christian, porque os médicos não se dão conta do patrimônio que eles têm dentro da clínica. Os equipamentos são de extrema importância, não só para a continuidade, né, para o exercício da profissão, mas muitos têm equipamentos de grande valor, e isso é patrimônio. Isso não só tem que ser abarcado por um seguro, mas tem que estar previsto num planejamento, não só sucessório da clínica, mas também da própria família. Como isso foi adquirido e como esses bens serão administrados ou na falta ou numa venda da clínica. Por isso é importante o planejamento. Exato. E assim, a gente até fez um outro episódio que é uma brincadeira de que dizem que o CNPJ cresce mais rápido do que o CPF. E aí eu queria que você contasse pra gente, muitos desses médicos, eles consideram até prioridade o investimento em aparelhos do que próprios bens pessoais, né? E quando que esse investimento, ele precisa sair também da clínica, né? Quando que esse profissional, ele pode pensar em investir em outras coisas também, que não só a clínica, mas que, é claro, ele não vai se descaracterizar como médico, como empresário da saúde, mas ele pode, assim, expandir o leque dele. Bom, a primeira questão é que todo CNPJ é feito de CPF. Então, por mais importante que um CNPJ seja, o CPF é de extrema importância. Então, é importante não só investimento na clínica como um todo, para expansão de clínica, de equipamentos, e isso não deve se deixar nunca de lado, porque é o negócio principal. Mas sempre conjugar para um outro viés, talvez para algo que te dê uma renda passiva, para um planejamento do terceiro estágio, a gente chama, que hoje a gente não chama de melhor idade, mas do terceiro estágio, e se planejar para um investimento, pode ser tanto em ativos do mercado imobiliário ou então do mercado financeiro, na pessoa física ou então até na própria pessoa jurídica, mas não na mesma onde exerce atividade, para a gente conseguir ter uma blindagem frente a alguns problemas que podem advir do próprio exercício. Eu achei interessante você comentar sobre esse terceiro estágio, porque a gente está falando de uma profissão que depende ali
do atendimento humano, né? E chega um momento, independente de qual idade ou qual momento, esse profissional ele precisa parar, né? Tem algum momento que a gente... É claro, você falou do ápice do patrimônio, mas tem algum momento, uma idade que você precisa começar já, olha, eu tenho que me planejar, porque uma hora eu vou parar, eu vou precisar aqui organizar os meus bens, organizar a minha estabilidade até o fim da minha vida. Tem um momento que a gente precisa ter essa conversa consigo mesmo? Não tem como a gente definir uma idade, isso é uma questão muito pessoal. Mas quanto antes nós começarmos, melhor. Não é? Então, nós planejarmos o nosso terceiro estágio para que nós consigamos manter o mesmo padrão de vida ou um padrão de vida equivalente ao exercido na vida laborativa, melhor. E mais fácil também. Sim. E também a diversificação da origem dos rendimentos. Isso também vai te garantir, não quer dizer que vai te dar o mesmo rendimento, mas vai te dar uma maior confiabilidade nos investimentos. Maravilha. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, aproveitando que a gente falou sobre começar maravilhosamente desde o início. Uhum. Vamos falar sobre profissionais que estão se colocando no mercado, né? Se eles priorizarem esse cuidado da saúde financeira, jurídica, quais são os primeiros conselhos para um profissional que ele vai abrir o seu primeiro consultório, abrir a sua primeira clínica? O que você, como profissional, de erros comuns que você vê, o que você recomenda que a pessoa comece? É claro que contratar um advogado, a contabilidade é importante, mas antes dele chegar nesse ponto, até saber escolher qual tipo de advogado ele tem que contratar, qual tipo de contabilidade, quais são as recomendações assim, básicas para a pessoa saber começar? Quando o autônomo resolve empreender e virar um empresário, a primeira questão, eu acho que ele tem que se qualificar como tal. Porque por mais que ele vá contratar um advogado ou um contador, que todos terão que ter, ele tem que entender o que é feito. Não precisa ser um expert, mas ele tem que saber o mínimo, até para poder cobrar e ter noção do que está sendo feito. Por isso que é importante fazer algum curso pequeno de gestão, né? Pode ser até um curso online, hoje a gente tem inúmeros disponíveis, para entender como é realizado esse gerenciamento. Porque se ele se dispor a fazer, ele tem que entender um pouquinho. Entender de contas a pagar, de receitas, sobre os impostos, sobre como realizar investimentos. Isso trará ele a outro patamar, deixará ele diferenciado no mercado. Maravilha. E assim, quando você começa o teu consultório, começa a clínica, né, são N fatores que a pessoa não imagina, né? A gente até fala do marketing que para você nascer uma empresa, né, você gerar uma empresa, você vai desde também a logomarca, a identidade, mas até a escolha do papel higiênico, do sofá, da luz, todos os aspectos daquele ambiente. E juridicamente começam a chegar outros fatores que não são só eles pessoais. Então começam a chegar funcionários, parceiros, máquinas. O que pode acontecer com a pessoa que já entrou nesse cenário, está assistindo aqui a gente e falou, meu Deus, eu não tenho nada disso, já tenho funcionário, já tenho máquina, não estou preparado para nada. O que a pessoa pode fazer agora? Nunca é tarde para começar. Então ela tem que começar a se organizar. Primeiro ela tem que entender qual é a alma do negócio dela, qual é o propósito dela. Construir dentro disso a sua cultura, para ver se todos que estão com ela estão alinhados com a cultura. Começa por aí. Depois disso, ter os procedimentos internos bem delineados. Então, organizar internamente. Após a gente planeja a parte externa, ou a gente faz concomitantemente também. Dependendo da quantidade e do tipo de equipamentos, a gente faz um planejamento para esses equipamentos, para o patrimônio imobiliário ou até para os investimentos financeiros. Tudo isso é possível já estando num patamar mais alto, mas de forma desorganizada.
Maravilha. E olha, Lana, chegou até aqui uma pergunta de uma pessoa que tinha enviado pra gente no Instagram. Um profissional, ele não se sente capacitado para nada. Você já viu esse perfil do profissional? Ele não se sente seguro para ser empresário, mas ele tem a necessidade de estar ali, ele tem que estar atendendo, ele tem que fazer consulta, mas assim, ele quer fugir de ser um empresário. Tem como você fugir? Essa é a pergunta. Tem para onde fugir? Se você quer ter um consultório, se quer ter uma clínica, não quer atender num hospital, algo do tipo, você quer ter a sua clínica, mas tem como você fugir das responsabilidades? Não totalmente, mas tem como terceirizar essa obrigação. Uhum. Tu pode contratar um gestor, tu pode contratar um administrador, mas de qualquer forma, em algum momento, né, e na verdade em algumas situações do mês, tu vai ter que sentar com essa pessoa para verificar o andamento e toda a administração da clínica ou do consultório que tu resolveste abrir. Maravilha. E sim, eu vejo você falando muito sobre propósito. Uhum. A nossa equipe, ela tem que ter esse propósito. Uhum. Na sua visão, até com a equipe que você tem, toda a sua bagagem, a sua carreira, qual a importância de você conseguir manter esse propósito na sua equipe? Você conseguir, assim, assegurar que a cultura da tua empresa, ela vai fluir, que a qualidade do teu atendimento, até mesmo para um médico, tudo bem que ele que faz o atendimento final, mas como que aquela trajetória ela pode manter a saúde da tua cultura? Na verdade, a gente chama o propósito e a cultura. A gente chama como alma do negócio. São questões que são inegociáveis. Na verdade, quando a gente tem isso muito definido para nós mesmos, a pessoa que ela está dentro da sociedade, da empresa, e ela não se enquadra, ela não fica. Porque ela se sente excluída. Então, só ficam as pessoas que estão alinhadas com a cultura. E se a pessoa acabar ficando, a gente não mantém ela. Porque não tem como nós mantermos uma pessoa que ela não coaduna com o que nós acreditamos. São princípios, são questões inegociáveis. Então, realmente, só fica na equipe quem entende quais são os princípios. E isso começa na contratação. Na primeira entrevista, na segunda entrevista, nós fazemos uma análise, tem uma análise para ver realmente se a pessoa se enquadra no que se acredita. Sim. E até é perguntado para ela se ela entende, né? Por mais que ela diga que entenda, tem como ver por questões com psicólogo, se ela realmente está respondendo de forma adequada. Então, é feita uma triagem. Dentro do marketing, a gente também fala muito sobre essa parte de cultura, de propósito. O nosso profissional de marketing, ele também pode ajudar e facilitar esse entendimento. Mas assim, eu queria que, na sua opinião, na sua visão como empresária, como que você começa a encontrar o seu propósito e também você saber desenvolver a sua cultura? Porque eu sinto que, por mais que pareça algo óbvio, as pessoas têm dificuldade. Como que eu vou montar a minha cultura? O que eu tenho que fazer para ter uma cultura? Na sua visão, que já passou por isso, como que você monta ali o passo a passo de como vai ser a sua cultura? O propósito, na verdade, uma das perguntas é por que eu acordo todos os dias para fazer isso? O que eu acordo e quero fazer todos os dias? Esse é o teu propósito. E por que eu faço ele? Então, estando delineado isso, a gente insere na cultura. Para que esse meu propósito ocorra, o que é importante? Quais são os requisitos para que ele aconteça? Essa é a minha cultura. E diante disso, a gente consegue elaborar o que a gente quer exigir das pessoas que vão caminhar conosco. E hoje você se sente confortável em dividir com a gente qual é o seu propósito que ajuda tantas pessoas a desenvolverem isso? Sim, não tem problema nenhum. Fala com a gente então, me conta. Sim. Bom, o meu propósito, o propósito do meu escritório é auxiliar as famílias de forma tanto profilática quanto contenciosa a manter o seu legado e também a planejar o futuro da melhor forma e de forma ágil. Maravilha. Muito bonita essa mensagem. Assim, é interessante a gente pensar em um aspecto que você falou também na família, né? Como você falou, quando esse médico, esse profissional, ele tá ali centrado na imagem daquele consultório, daquela clínica, por trás ele tem uma família que depende dele, ele tem um casamento, tem filhos, tem ali o futuro dele.
Como que a gente pode hoje também resguardar a nossa família? Como que a gente pode incluir a nossa família nesse planejamento? Queria que você também começasse a explicar para a gente mais destrinchadamente o que é esse planejamento na prática, o que a gente tem que fazer, o que esse profissional vai desenvolver. O planejamento sucessório e patrimonial, ele é muito personalizado. A primeira questão é a gente entender o que busca o profissional, no caso um médico ou um empresário que está nos buscando para assessorá-lo. Uns buscam realmente uma sucessão, outros buscam uma economicidade tributária, outros buscam uma organização da sociedade como um todo. E outros dizem, eu quero tudo. Na verdade, tudo nem sempre é possível, sempre uma parte fica um pouco mitigada. Mas o que o planejamento ele pode englobar? A gente pode revisitar o regime de bens do casamento para verificar se o que o casal ou que os sócios querem para a sociedade e com quem eles estão casados, então a gente revisita. Nós revisitamos também a sucessão, a gente consegue já prever uma sucessão para a sociedade que nós estamos assessorando, né, tentando fugir do inventário. É possível fugir totalmente? Às vezes nem tanto, mas é possível fugir também. Também nós verificamos a questão da possibilidade dos filhos terem relacionamentos e esses relacionamentos não infringirem na sociedade. Também a gente consegue blindar dessa forma. Também nós conseguimos blindar de ações trabalhistas, de ações fiscais, o patrimônio dos sócios, ou muitas vezes até o patrimônio da sociedade. Então, tem N situações que podem acontecer no planejamento patrimonial e sucessório. Não é só eu não tenho como te dar uma fórmula. Depende muito da família que nós estaremos assessorando e do que elas realmente almejam. Eu acredito, assim, quando a gente começa a falar mais pautadamente sobre planejamento, sobre patrimônio, né, sucessões, muitas pessoas ainda têm esse preconceito do termo morte, né? Isso é assunto para quando eu já não estiver aqui. Como que funciona esse planejamento para quem está em vida? Não necessariamente precisa estar pensando em morrer, né? Em verdade, o planejamento sucessório e patrimonial não é só para a falta de um dos entes. Ele também pode ser utilizado num eventual divórcio. Ele pode ser utilizado numa eventual ruptura da sociedade. Então, assim, é para o agora, não é para o depois. Uhum. E para que ali esteja tudo previsto e não haja surpresas para as famílias que estão envolvidas. Uhum. E para se proteger, realmente, para proteger a família que construiu um patrimônio e quer manter o patrimônio dentro da família, né? ou a sociedade, a empresa, na família, que não venham terceiros a se tornar administradores ou a serem maiores cotistas. Esse é um dos objetivos do planejamento patrimonial e sucessório. Eu queria que a gente ilustrasse um pouco, até talvez em números, se você conseguir trazer para a gente, esse patrimônio para o planejamento. Qual o nível de patrimônio a gente está falando para a pessoa iniciar esse planejamento? E caso ainda não seja um patrimônio alto para introduzir o planejamento, quais outras ferramentas a pessoa pode utilizar até ela chegar num patrimônio maior? Como eu falei antes, o planejamento, as pessoas confundem muito planejamento com holding. Uhum. Tá? Então, a holding não é para todos, não é para todo mundo. Mas existem outros instrumentos possíveis de planejamento. Então, não quer dizer que tu tenha que ter um patrimônio vultuoso, né? Um patrimônio de muitos milhões. Mas, realmente, se tu tens somente um imóvel, não tem uma clínica, realmente não seria o momento ainda de fazer um planejamento, mas algo a se pensar, já ter em mente que
que o próximo passo seria um planejamento. Mas eu tenho um imóvel residencial, eu tenho uma clínica. Sim, já é o momento de se planejar. Já é o momento de pensar em como fazer o meu planejamento sucessório. Pode não ser através de uma holding, mas pode ser através de outros instrumentos. Maravilha. E assim, eu queria que a gente conversasse um pouco também. A gente está falando muito dessa trajetória, do início, o meio, né, o pós-vida ali, como que vai ser para sua família. Mas a gente também tem, infelizmente, os profissionais, as empresas que se encontram em um momento que, por elas não terem cuidado de todos esses aspectos, elas começam a entrar em um declínio, né? Muitas clínicas, muitos profissionais, eles estão se perdendo. A gente até falou isso aqui já outras vezes, sobre a gente ter muitos médicos, muitas clínicas que não estão conseguindo se manter financeiramente, não estão conseguindo dar continuidade e estão totalmente se perdendo. Em que momento você pode começar a identificar falhas, identificar perigos? Olha, um alerta, talvez a minha empresa ela esteja declinando. Como que a gente enxerga isso? Numa empresa que ela tem uma gestão, quando as despesas superam as receitas, é um sinal bem vermelho. 1 mês, 2 meses, chegou no 3º mês, não conseguiu faturar para pagar as despesas. Realmente é algo a repensar. O que pode ser feito? Quais serão as estratégias? Né? Não estamos conseguindo atingir as metas. Vamos reestruturar. O que pode ser feito de novo? Ou então a empresa ela está estagnada. Já faz 1 ano que a empresa não cresce, né? E há uma crença, né, no mercado financeiro que a empresa que não cresce, na verdade, ela decresce. O porquê que ela está assim? Né? O porquê que eu não... Por que eu estou parado? O que eu preciso fazer? Eu tenho que investir mais em marketing? Eu tenho que melhorar a minha gestão? O que eu tenho que mudar no meu pessoal interno? O que eu preciso fazer de diferente? Se a sociedade ainda não contraiu dívidas, a gente ainda consegue reestruturar o patrimônio para blindá-lo. Agora, a sociedade que ela já está com dívidas, já tem execuções, talvez a gente consiga ter mecanismos, mas a gente já age com muito mais cuidado, né, para a gente não entrar em outros problemas jurídicos. Entendi. E assim, você tem alguma história, algum caso, algum cliente que você já vivenciou, uma pessoa que teve uma trajetória linda, uma carreira legal, e chegou um momento que a pessoa, assim, acabou infelizmente se afundando por desorganização? Você vê isso acontecendo? Vejo sim. Eu tive mais de um caso nesse sentido, mas eu tive um caso que chamou muito a atenção. Ele estava muito preocupado, estava assim, bem desesperado até, que ele tinha um patrimônio, ele trabalhava bastante, fazia plantões, tem clínica, tem mais de uma clínica, mas na realidade ele nunca havia parado para fazer uma simples planilha de quanto ele recebia mensalmente, de quais eram os gastos dele, e pontuar os gastos essenciais dos gastos extraordinários e como planejar financeiramente. Como se planejar financeiramente, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional dentro da sociedade, dentro da empresa. O que tirar da empresa que é supérfluo, né? E realmente verificar o lucro em cada setor. E não pagar de um para o outro. E depois que a gente conseguiu fazer essa organização, a vida dele mudou completamente. Hoje ele está muito bem e que nós verificamos, de fato, foi uma falta de organização, uma falta de preparo de gestão mesmo. Porque ele tinha todas as ferramentas ali, mas ele não sabia utilizar, ele precisava de um auxílio para realmente coordenar todas as atividades que ele tinha e de como utilizar de melhor forma os seus rendimentos. Entendi. E você falou muito sobre ele não ter conseguido parar
para fazer nada, né? A gente vê muitos profissionais que eles se dedicam tanto à carreira, e aí são dois cenários. São as pessoas que elas não param, chega um momento que elas nem conseguem identificar o patrimônio, tudo que elas têm, elas não conseguem nem enxergar o valor disso. E tem essas pessoas do outro lado que elas não se organizaram, não caminhou junto, não cresceu na mesma proporção. Então, pensando nisso, você acha que realmente o cuidado da nossa carreira, ele tem que andar junto com o cuidado das nossas finanças, do nosso patrimônio, ou ainda é algo que está andando separado? Não, esse seria o mundo ideal. Se o investimento na carreira, que com certeza ele tem que existir, e também o cuidado com a gestão da vida pessoal, da vida profissional, da clínica, também fosse diário, né, fosse feito esse investimento. Mas a realidade é que é muito diferente. Os profissionais, eles se preocupam, e de fato têm que se preocupar, com o crescimento na sua área. Eles são muito focados na sua área, até porque demanda muita especificidade. E acabam deixando de lado outras questões que depois se tornam prejudiciais para eles mesmos. Né? E como tu falaste, fica uma vida corrida. E só vão se dar conta quando o problema já está instalado. E hoje a gente chama muito atenção nas redes sociais, em conversas, para que isso não ocorra. A gente chama muitos profissionais para palestras, para encontros, para que se atenham a essa situação e comecem a pensar sobre se planejar, a organizar, deixar tudo pronto para que realmente funcione da melhor forma. Exato. E assim, questão desses riscos, né? Hoje, o que você vê no mercado, que está acontecendo? Quais são os riscos que esses médicos eles mais estão correndo? Até judicialmente, o que eles estão recebendo mais de processos, de ações, de falta de prevenção, né? Chega uma ação judicial, chega a coisas assim, inalcançáveis por algo que poderia ter sido solucionado antes. Tem muitos médicos que têm ações trabalhistas, que é uma coisa até comum, tem ações fiscais por descuido, tem ações de responsabilidade civil, que a gente vê ainda muitos médicos sem a contratação de um seguro, que é importantíssimo na área, principalmente os médicos que atuam com cirurgias. Então, isso tem chegado muito ao judiciário, né? A gente tem visto isso muito. Então, a prevenção é muito importante. Claro que a gente nunca está livre de que aconteça algo, mas a gente mitiga a possibilidade. E assim, eu tenho uma curiosidade, porque eu entendo que chegue também muitos processos de atendimento, né? De procedimentos médicos, pacientes insatisfeitos. E aqui a gente tem profissionais, temos empresários que têm suas clínicas, que terceirizam outros atendimentos, outros profissionais. Pensando nesse empresário, que ele tem uma clínica e ele tem outros profissionais de fora atendendo ali, tem alguma forma dele se blindar para não correr o risco desse profissional que está ali atendendo, ao que esse profissional cometa um erro e possa afetar a clínica? Ou não tem para onde fugir, ele tem que saber controlar esse padrão de qualidade? Não, ele vai ter que saber controlar esse padrão de qualidade, mas ele não tem como se blindar de ser demandado no judiciário, porque uma vez que ele contrata um profissional ou que ele esteja ligado a um outro profissional, ambos responderão pelo processo, enfim. Mas o que pode ser feito são os seguros ou contratos em que responsabilizem esse outro profissional de uma eventual demanda judicial. Então, cadenciar com contratos e seguros, tudo isso vai realmente diminuindo a possibilidade de responsabilidade do médico principal ou da clínica como um todo. Já teve algum cliente seu que ele se meteu em uma grande dor de cabeça e aí você tem que falar, ó, te falei, se você tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, não teria acontecido isso. A gente nunca fala, eu te falei, né? Mas a gente comenta, olha,
nós conversamos sobre essa situação, tu resolveste deixar isso para mais adiante, mas a gente pode tentar remediar agora dessa forma. Mas já teve algum caso assim, que na verdade não foi que o cliente não quis fazer, porque a gente faz por etapas e às vezes o cliente opta, não, vamos começar por aqui, depois eu faço isso que eu acho menos importante. E é difícil realmente escolher o que é mais importante no momento da organização. Bom, pensando nisso e todo esse nosso bate-papo que foi ótimo, eu queria que você olhasse lá para sua câmera e deixasse uma mensagem para a gente. Para o profissional que ele sente que nada vai acontecer com ele, que ele é inabalável, ou que ele não consegue ainda enxergar que ele tem um patrimônio, ou que ele vá conseguir chegar a se enxergar como empresário. Qual o conselho que a gente dá hoje para esse médico ele assumir esse papel de empresário? Vou pedir para você deixar uma mensagem. Bom, você que é um médico, né, um empresário, se preparou muito, estudou muito para estar na carreira que está exercendo. Não deve deixar de lado um planejamento, tanto da sua família quanto da sua sociedade, porque às vezes um ato pode levar à bancarrota. Então procure um profissional que possa te ajudar. Maravilha. E olha, pra gente fechar, eu tenho uma última pergunta. A mais desafiadora. Eu deixei hoje pro final porque eu acho que vai ser muito importante. Em todos os episódios aqui, a gente faz uma dinâmica que é falar sobre o que é mais delicado, mais difícil de se falar em uma profissão, em uma especialidade. E eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte: qual é o segredo, qual é a fórmula do sucesso? Se é que ele existe. Me conta. Nossa, é difícil mesmo. Bom, não existe uma fórmula mágica, né? Mas eu acho que o que eu disse lá no início, quando a gente conjuga todos os fatores da nossa vida e a gente tenta equilibrá-los como um todo, esse é o alcance do sucesso. Né? Nós estarmos felizes na nossa profissão, no nosso propósito, nós termos a nossa família, nós termos uma estabilidade financeira, estarmos bem na comunidade, engajado na comunidade, termos um convívio social. Isso é ter sucesso. E chega o momento que a gente consegue se sentir bem, encontrar o nosso ápice profissional? Encontrar o ápice profissional é quando a gente consegue exercer o que a gente gostaria de exercer. Quando a gente pode, de fato, não é bem escolher, mas dizer assim, não, é isso que eu quero fazer hoje. Esse eu acho que é o ápice. Bom, Ana, muito obrigada por você ter vindo. Eu acho que foi muito especial. É um assunto que a gente precisa falar e falar mais. Eu acredito que do seu lado você consiga ver e palpar que muitas pessoas ainda podem até considerar um assunto chato, um assunto que não é dinâmico. Mas assim, a gente está falando da sua vida, né? Então você precisa se cuidar também. E hoje você se cuidar não é você cuidar só da saúde. É até a proposta aqui do podcast, a gente conseguir ter essa visão de entender que a saúde é além do físico. Ela é emocional, ela é mental, ela é financeira, ela é familiar, ela está em todos os momentos da sua vida. Então, assim, é o que a gente fala de você alcançar a sua plenitude, né? Então, a sua participação foi muito importante. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Você sabe o quanto eu te admiro. E conta um pouquinho também para a gente poder encerrar como que as pessoas te encontram, como que você pode ajudá-las. E com certeza tenho certeza que muita gente vai te procurar, hein? Sim. Bom, eu estou disponível para quem tem alguma dúvida sobre o que nós conversamos aqui, ou sobre planejamento patrimonial, sucessório, direito de família, sucessões. Vocês me encontram no Instagram, em Lana Martins ADV. Ficarei muito feliz em poder responder qualquer questão. Maravilha. Bom, e você que nos assistiu hoje, não deixa de seguir o @da Lana Martins ADV, seguir aqui o nosso canal, comentar o que você achou e o mais importante pra gente, enviar as perguntas que você sentiu falta. Envia pra gente nos comentários todas as suas opiniões e o que você gostaria que a Lana comentasse com a gente. Tchau e até a próxima. Tchau.